Estamos falando hoje sobre eleições municipais. Envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Continuamos com Eliana Passarelli. Ela é assessora-chefe de comunicação social do TRE de São Paulo. Eliana, vamos ouvir direto as perguntas da população? Vamos continuar. Agora é a Marisa Elane, ela é aposentada. O que acontece se eu não puder votar no dia da eleição? Bem, a pessoa que não vota, ela deve justificar a ausência, porque lembrando que o voto ele é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos. Então aí vai depender, por exemplo, se ela estiver fora da cidade onde ela vota, ela já tem um motivo justo para isso, que ela está fora do domicílio eleitoral. Aí nós temos uma justificativa que pode ser feita no próprio dia, ela é automática, não depende de apreciação do juiz eleitoral, ela vai ter um formulário, vai estar disponível pela internet, ela preenche esse formulário, é obrigatório o número do título, caso ela não tenha, ela busca isso pela internet, preenche com o número e vai levar nos locais de votação, onde nós também temos os postos de justificativa. Isso no próprio dia da eleição, no horário da votação, com o documento de identidade e o título. Caso ela esteja no seu domicílio eleitoral, então, por exemplo, ela está doente, ela tem que ter um motivo justo para deixar de votar, né? Desde que o voto é obrigatório. Então, ela vai, por exemplo, ficou doente, ela vai depois, ela tem 60 dias da data de eleição para procurar o cartório eleitoral dela e solicitar justificativa ao juiz eleitoral. Nesse caso, ela tem que fazer prova do motivo que a impediu de votar. Então, se está doente, por exemplo, atestado médico, e é o juiz que vai analisar. Caso ele não aceite a justificativa, a pessoa paga uma multa. E mesmo aquele que está fora do domicílio, se ele não fizer no dia, ele também entra nesse prazo dos 60 dias para solicitar a justificativa. Agora, é importante que ela justifique, porque quando a pessoa deixa de justificar 3 turnos consecutivos, o título é cancelado, aí ela tem uma série de dificuldades, por exemplo, como vai obter empréstimos em caixas econômicas federais ou estaduais, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino. De quanto é a multa, Eliana? A multa ela é pequena, é uma multa de R$3. Lembrando que cada turno, o primeiro turno é considerado como uma eleição deixada de votar, o segundo turno como outra eleição. Então, na terceira eleição já é cancelado. Sim, se ele juntar 3 turnos consecutivos, cancela. E se for funcionário público, por exemplo, deixa de receber vencimentos. Então, a pessoa tem que prestar bastante atenção nessa parte. Ainda sobre justificativa é a pergunta do Antônio. Eu voto em Ribeirão Pires. Por acaso eu não puder votar lá, o que eu tenho que fazer para justificar o voto? No caso dessas justificativas que eu acabei de falar, então ele pode justificar. Eu não entendi se ele está fora do município. Ele vota em Ribeirão Pires. E se ele não puder votar lá, o que ele tem que fazer para justificar o voto? Se ele estiver fora do domicílio, é o que eu falei, tem o formulário, ele pode justificar que é mais prático, essa justificativa no próprio dia, ou procurar o cartório eleitoral depois. Tá certo. Bom, agora o Valdemar, ele trabalha na Prefeitura de Santo André, ele tem uma pergunta para você, Eliana. Em que caso acontece o segundo turno? Bem, o segundo turno ele só ocorre nos municípios que têm mais de 200 mil eleitores, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, ou seja, mais que 50%, aí nós temos que fazer um segundo turno. Aí, nesse segundo turno, vão concorrer aqueles 2 candidatos mais votados. Então, normalmente, municípios muito grandes, eles acabam tendo um segundo turno, porque geralmente a data do segundo turno seria quando? É sempre o último domingo de outubro. O primeiro é no primeiro domingo, nesse ano cai no dia 7, e o segundo vai ser no dia 28 de outubro, que cai, o último domingo cai no dia 28. Então, é sempre o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro. Agora vamos ouvir o Rubens, ele é bibliotecário. Gostaria de saber o que é representatividade partidária e o que isso representa nas eleições. Acho que ele está falando do cálculo do quociente eleitoral. Isso. Porque assim, não basta ser o vereador mais votado. É necessário que o partido atinja o quociente eleitoral para que ele eleja candidatos. Então, esse cálculo é feito pegando o comparecimento da eleição, nós pegamos o comparecimento, tiramos os votos brancos, os votos nulos, aí temos os votos válidos e dividimos pelo número de vagas a preencher. Cada Câmara vai ter o seu número. Aí nós temos o quociente eleitoral. Então, o partido, somando os votos que ele recebeu nos seus candidatos, mais os votos que ele recebeu na legenda, ele tem que alcançar esse quociente eleitoral, que vamos dizer que seria uma nota de corte. Então, a partir daí, toda vez que ele alcança o quociente eleitoral, ele faz uma vaga. Se ele alcançar 3 vezes, 3 vagas, 4 vezes, 4 vagas, e assim por diante. E se não alcançar,
ele pode ter candidatos muito bem votados. Por exemplo, o quociente eleitoral na cidade de São Paulo é mais ou menos 100 mil votos. Um candidato com 99 mil, ele só alcançou aquilo dentro da coligação ou partido, ele não faz nenhuma vaga. Agora vamos ouvir a Vera Nice, que ela é babá. Qualquer um pode se candidatar para vereador, porque tem tantos se candidatando que na próxima também vou me candidatar. Pode ter uma oportunidade, mas para ser candidato você tem que atender condições de elegibilidade. Essas condições estão na Constituição. Por exemplo, tem que ter 1 ano de filiação partidária, então no Brasil você tem que estar afiliado a um partido político para se candidatar. Você tem que ter o domicílio eleitoral naquele lugar 1 ano antes também. E você não pode ter nada que impeça a sua candidatura, como por exemplo alguma condenação em 2º grau, que é o que prevê agora a ficha limpa. Então isso basicamente para se candidatar. E ser escolhido em convenção pelo partido político, porque é o partido que escolhe os seus candidatos numa convenção partidária. Elas são realizadas em junho, de 10 a 30. Você está afiliado àquele partido e você tem que ser escolhido por ele nas convenções partidárias. Agora a pergunta da Antônia Madalena, ela é funcionária pública aposentada. O que acontece se o partido do prefeito não for maioria na Câmara? Bem, aí já no âmbito do exercício do mandato, mas o que acontece, ele vai ter mais dificuldade para aprovar os seus projetos. Então, normalmente, ele vai buscar essa maioria para poder ter uma administração mais tranquila. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Mara Lúcia. Para se vencer a eleição para vereador, quantos votos são necessários na comarca? Depende do tamanho da comarca, do tamanho do partido? Como é que é feito isso? Isso, vai depender principalmente do número de eleitores. Quanto maior é o quociente eleitoral. Porque é aquele cálculo que eu falei, você tem que pegar o comparecimento da eleição, tirar os brancos e nulos, você vai ter os votos válidos e dividir pelo número de vagas naquela Câmara Municipal. Então, dependendo do tamanho do eleitorado, do número de vagas na Câmara, é maior ou menor esse quociente eleitoral. Um município como a cidade de São Paulo, por exemplo, é mais ou menos uns 100 mil votos. Eliane, e a convocação de mesários, como que ela acontece? É aleatória? Tem algum parâmetro para isso? Ela é feita pelo juiz eleitoral, cada cartório eleitoral convoca os seus mesários, eles têm um cadastro já daqueles eleitores que eles consideram que tem perfil para mesário, preferencialmente entre professores, bancários, serventuários da justiça. E nós temos também um programa agora que é o mesário voluntário, então qualquer pessoa pode se inscrever, tenha mais de 18 anos, é o cartório que vai selecionar. E temos também o programa mesário universitário. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha como mesário, e se a instituição está conveniada com a Justiça Eleitoral, ele recebe créditos em atividades complementares na universidade. E os outros mesários, eles têm 2 dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições, recebem auxílio alimentação. Então, é muito interessante que as pessoas participem por livre iniciativa. E também tem a parte que nós temos que convocar, porque é um contingente muito grande, são mais de 400 mil mesários no estado de São Paulo. E se o mesário não comparecer, ele é penalizado, Eliane? Sim. Até se a mesa deixar de funcionar, ele pode responder até por sanções penais. É uma atividade de grande responsabilidade. O dia da eleição depende do trabalho dos mesários, são os maiores colaboradores da Justiça Eleitoral nesse dia. Então, ele não pode simplesmente deixar de comparecer. Se ele tiver algum problema, ele tem que levar isso ao conhecimento do juiz eleitoral, até para que haja uma substituição, porque a Justiça Eleitoral conta com aquela mesa funcionando no dia da eleição. São eles que vão ligar a urna eletrônica, emitir o boletim de urna no final da votação. Antes de começar, nós temos um documento chamado zerésima, para provar que não há nenhum voto registrado na urna. Tudo isso é responsabilidade do mesário. Então, é muito importante essa função e eles devem levar isso muito a sério, porque é uma atividade de extrema importância. Com a urna eletrônica, Eliane, o Brasil ele virou modelo, né, referência nas eleições. Ele tem exportado, inclusive, isso. O que você acha dessa nossa tecnologia? Então, realmente é um modelo que se adequou à necessidade brasileira, né? A urna eletrônica, quando ela foi concebida, o teclado foi desenvolvido com base num teclado de telefone. Então, por exemplo, o analfabeto, as pessoas que tinham dificuldade para votar nas cédulas, né? Principalmente numa eleição estadual, que a cédula tinha vários candidatos, era bastante complicado, o voto era muito desperdiçado. Então, com a implantação da urna eletrônica, nós aproveitamos muito mais o voto hoje, corrigimos vários erros, até mesmo fraudes, que às vezes ocorriam na hora da apuração, porque
porque nós tínhamos toda uma escrituração de boletins, né, uma apuração que levava muitos dias. Então, a urna, nesse sentido, ela moralizou as eleições, ela trouxe uma série de benefícios para o processo eleitoral brasileiro. E hoje o eleitorado aprova a urna eletrônica, ela é muito simples do jeito que ela está, e nós temos assim uma apuração realmente muito rápida. São 140 milhões de votos que você apura isso rapidamente. Que horas sai o resultado? No dia 7? Então, aí vai depender de cada município. Municípios pequenos devem dar esse resultado em poucas horas. Um município maior, como a cidade de São Paulo, que são 8 milhões de eleitores, nós acreditamos que por volta das 10, 11 horas já tenhamos assim, cerca de 90% do resultado. Isso é fantástico mesmo. Eliana, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade hoje aqui no Bom para Todos. Foi muito explicativo o nosso programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.